Pai do Senhor, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Mateus 25. Vamos ler, né, do 14 a seguir, que fala, né, sobre os talentos, né. Vamos começar aqui pelo 19. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né, que aquele homem, aquele senhor, né, deu talentos aos seus servos. E a palavra do Senhor vai falar que ele deu talentos a eles, né, conforme, né, a capacidade de cada um. A palavra do Senhor vai falar que a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outro ele deu 1 talento. Então o Senhor, né, daqueles servos, ele sabia a capacidade de cada servo seu, né, para poder distribuir, né, os talentos. E ali ele distribuiu, né, os talentos conforme cada um tinha capacidade, né, de multiplicar ali, né, os talentos. E a palavra do Senhor vai falar, né, que o que ele deu 5 talentos, né, ele multiplicou aqueles talentos, né, e conseguiu mais 5. Então, quando o Senhor veio, né, até ele tinha 10 talentos já. E o que tinha 2 talentos, ele também multiplicou, né? Ganhou mais 2. E quando o Senhor voltou, ali ele já tinha, né, 4 talentos para entregar, né, ao seu Senhor. Mas a palavra do Senhor vai falar que aquele que ele deu 1 talento, ele escondeu aquele talento. E ele tinha capacidade, né, de multiplicar também, porque a palavra do Senhor é quem fala, que ele deu conforme a cada um tinha capacidade. Se ele deu 1 talento àquele lá, ele tinha capacidade também de multiplicar. Mas ali ele se amedrontou e ele não multiplicou aquele talento que o Senhor tinha dado a ele. Mas ele tão somente escondeu aquele talento ali, né, por medo. E a palavra do Senhor já começa falando conosco aqui nessa manhã. Que não devemos nos amedrontar, né, com o talento que o Senhor deu em nossas mãos para multiplicar. Se o Senhor lhe deu o talento, né, de orar, de consagrar, de buscar, não pare só nesse talento que o Senhor lhe deu. Busque outro, busque o talento de pregar, busque o talento, né, de louvar o Senhor. Nunca pare de buscar, né, conhecimento, de multiplicar talentos, porque se o Senhor lhe deu um talento, ele sabe que você tem capacidade de multiplicar. Porque se ele soubesse que você não tinha capacidade de multiplicar, ele nem te daria. Que a palavra do Senhor mesmo é quem está falando, né? Que a cada um ele deu conforme a sua capacidade. Irmãos, e às vezes isso acontece, né? Em nossas vidas, às vezes nos amedrontando, né? Nos amedrontamos com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. E às vezes o Senhor lhe confiou algo para você propagar, para você multiplicar. E às vezes você faz igual aquele servo medroso, né? Ele não foi que nem os outros dois, né? Que multiplicou ali aquele talento que o Senhor deu, mas ele escondeu. Ele se amedrontou, ele escondeu aquele talento que o Senhor deu para ele. E a palavra do Senhor vai falar que a sentença dele foi dura. Por quê? Porque se o Senhor lhe deu, confie que você tem capacidade, né? Para seguir, para prosseguir, para multiplicar aquilo que o Senhor colocou em suas mãos, né? Para fazer. Irmãos, e a palavra do Senhor vai falar que quando o Senhor, né, daqueles servos chegou, ele viu, né, que o que ele tinha dado 5 talentos já tinha multiplicado mais 5, estava com 10 talentos. E a palavra do Senhor vai falar que quando ele chegou, né, naquele lá que ele tinha dado 1 talento e ele tinha escondido, né, não tinha multiplicado, a palavra do Senhor vai falar que o seu Senhor falou que ele era um servo mau e que o que tinha reservado, né, para ele era trevas, né, interiores. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que lá, né, ia haver pranto e ranger de dentes. Por quê? Porque ele foi negligente com aquilo que o Senhor colocou em suas mãos para multiplicar. Então, se o Senhor colocou algo em suas mãos, né, não pare só com aquilo ali, mas procure sempre, né, expandir aquilo ali que o Senhor lhe deu, né, para cuidar. Não faça, né, igual esse servo, né, igual esse servo mau.
A palavra do Senhor vai falar que quando ele, né, foi prestar contas com esse que tinha escondido o seu talento, ele tomou até o que aquele servo tinha, né, que era só aquele talento, e deu para o que tinha 10 talentos. Porque o Senhor viu o esforço dele, né, em multiplicar o que o Senhor tinha colocado nas mãos dele. Ele não parou só, né, com o que o Senhor confiou a ele, mas ele buscou, né, conhecimento, ele buscou cada dia, né, crescer para o Senhor, crescer no reino do Senhor, propagar, né, o que o Senhor colocou em suas mãos. E no nosso tempo agora não é diferente. Não pare, né? Só com aquele pouquinho que você tem. Não procure fazer como esses servos, né? Bom, que multiplicou, né? O que o Senhor tinha dado. E a palavra do Senhor vai falar, irmãos, que foi dura aquela sentença. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai falar que Deus falou para ele ali, né? O Senhor, no caso dele, que o que tem, né, ia se multiplicar ainda mais. Aquele, né, que tinha ia se multiplicar mais ainda, né? Mas o que não tinha, até o que lhe tinha ia ser tirado, como foi tirado aqui, né? Esse aqui, né, ele não tinha, só tinha aquele talento que ele escondeu. Mas como ele não deu valor, né? Ele foi negligente com o que o Senhor colocou em suas mãos, o Senhor tirou. E dura foi a sentença dele, né? Porque foi tirada dele e dado a um, né? Que já tinha em abundância. Por quê? Porque o Senhor viu o esforço daqueles, né? Que multiplicaram o que o Senhor colocou. E às vezes tem pessoas que estagnam naquilo ali, né? Naquele pouco, não procura crescer, não procura avançar. E o Senhor, ele olha do céu e ele vê, né, o nosso esforço de buscar a cada dia, né? Conhecimento de buscar a cada dia propagar, né, o que o Senhor colocou em nossas mãos. Se é a palavra, continue pregando, continue estudando, continue, né, buscando a cada dia, né? Sabedoria, multiplicando ali, né, o que o Senhor colocou em suas mãos, lhe confiou. E aqui, irmãos, no no último, né? Onde eu falei mesmo, aqui no 30, onde eu falei, né? Que o Senhor, né, daquele jovem falou assim. Porque, daquele jovem não, daquele servo, perdão. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Tá vendo, irmãos? É duro, viu? A sentença do Senhor. Porque se o Senhor lhe confiou, né? E você tá escondendo, né, o seu talento, e você não tá, né, procurando multiplicar, até o que você tem lhe será tirado e dado para outro. E aqui a sentença no 30, né? Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, irmãos, que não venhamos ser inútil, né? Na obra do Senhor, no que o Senhor nos confiou, para que não venhamos, né, ter esse fim aqui, né, como esse servo, né, que o Senhor chamou de mau e inútil. Então, que não venhamos ser inútil, né, aos olhos do Senhor, mas que venhamos ser como aqueles dois, né, bons servos, né, que multiplicou aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me colocou hoje, né, no coração, para mim estar compartilhando com os irmãos. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Desde já te pedimos tua proteção, teu livramento, teu cuidado, Senhor. Continue nos livrando, nos guardando, nos protegendo a nós e os nossos, Senhor. Pai, também eu te peço que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a sermos servos bons que te agrada, né? Que multiplica, né? Que expande o que o Senhor coloca em nossas mãos, Senhor. Que não venhamos ser como esse servo, né? Que o Senhor chamou, né? De servo mau e inútil, Senhor, na tua presença. Mas que venhamos, né? Multiplicar o que o Senhor colocou em nossas mãos. Pai, também eu quero te pedir que onde essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, com renovo, Pai. Senhor, também quero te pedir que o Senhor venha estar suprindo toda e qualquer necessidade dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.